Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Números capítulo 3. Nós estamos lá falando sobre o serviço do tabernáculo. Números capítulo 3. Porque esse ventinho no microfone tira o foco aqui. E nós paramos, irmãos, no verso de número 6, não foi isso? Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o auxilie, ou para que o sirva. A pergunta que nós respondemos, ou pelo menos tentamos responder domingo passado, foi: por que a tribo de Levi? Não é? Por que Deus escolheu essa tribo para esse serviço tão nobre em Israel? Nós começamos a responder essa pergunta. Qual foi a resposta, irmãos? Que nós achamos? Então, isso. Quando Arão fez o bezerro de ouro, então a tribo que não se curvou diante do bezerro foi a tribo de Levi. Então isso mostra uma honradez, um compromisso com Deus muito especial, não é? Mas eu tenho a impressão, irmãos, que este não dobrar aos pés do bezerro de ouro tem também um outro fundamento. Não só a questão deles desejarem servir o Senhor, mas tem um outro fundamento. Quem sabe esse outro fundamento da tribo de Levi? Quem sabe? Hein? A descendência dele? A linhagem. Mas qual linhagem? Hein? Não. Tem a ver com linhagem. Por isso que eu perguntei o que você estava pensando, que linhagem? Qual linhagem? Não, claro, Levi é filho de Jacó, né? Logo, ele os descendentes, os levitas, são descendentes de Levi, filho de Jacó. Não. Naquele momento histórico ali, muito importante para Israel e para essa tribo, estava acontecendo algo muito importante. E que eu creio que seja também uma das motivações da fidelidade deles diante de Deus. De qual tribo era Moisés? Da tribo de Levi. Da tribo de Levi. Aqui tem um ponto muito importante, irmãos. Mesmo que alguém da sua família desobedeça o que Deus quer, não siga. Não siga. Siga o obediente ao Senhor. Aqui nós temos Moisés desaparecido no Monte Sinai, Arão presente, leva ou permite, segundo ele, uma vontade permissiva, faz o que vocês quiserem, eu não concordo muito, mas pode fazer. Isso aí é aquele líder que eu falei para vocês, quando vocês tiverem um líder desse, fuja o mais rápido possível. O mais rápido possível, porque esse líder pode levar você a pecar.
líder mole, irmãos, que não sabe o que Deus quer para a vida da igreja, caia fora desta igreja. Ou então põe ele para fora. Você achar o que deve ser feito. Moisés está lá, Arão está aqui. Os dois são da mesma tribo. Arão leva ou permite que o povo faça um bezerro de ouro. O que o restante da família faz? Fica você com seu pecado. Nós não concordamos com isso, vamos esperar Moisés descer. Porque acreditamos que quem nos tirou da terra do Egito foi o Senhor Deus, com quem Moisés está lá num momento muito especial, definindo a nossa vida. Porque ele já esteve com esse Deus. Então aqui é um momento de maturidade. Quer ir? Tem um hino que diz assim, de Vitorino Silva. Se você não for, não me impeça. É um hino antigo, é da igreja, é o domínio público aí já. Não é? Então, se você não vai, não me impeça a ir. Fica você. Eu estou indo. Então esse negócio de falar assim, porque isso é tradição da minha família. A minha família pode ter tradição de ir para o inferno. Eu não vou. Se eles quiserem ir, podem ir. Eu não vou. Então isso aqui foi uma outra realidade que pesou muito sobre essa tribo, da definição deles com relação ao líder. Ao líder. E isso pesa, irmãos, quando servimos a Deus. Servir a Deus é o mais importante. Não importa obedecermos, aliás, importa-nos obedecermos a Deus e não aos homens. Não importa que o pastor seja meu irmão, da minha família, da minha tribo. Se ele está fazendo algo que não tem nada a ver com a palavra do Senhor, o problema é dele. Eu não vou me misturar com ele. Não vou estar no mesmo pacote. Então essa é uma outra razão pela qual a tribo de Levi foi distinta, específica no meio do povo. O que você ia dizer, minha irmã? Isso. Eles não. Né? E aqui vai outra realidade, irmãos. Nós sabemos dos nossos familiares. Se é uma coisa que sabemos muito bem, são dos nossos familiares. Compra quem não conhece. Não tem essa expressão? Tem. Então nós sabemos quem são os nossos parentes. Nós sabemos as pessoas que convivem conosco. Então havia sim, minha irmã, essa confiança do restante da tribo toda em Moisés. Moisés havia convencido a tribo de que Deus havia falado com ele, e provado sobre isso. Então ele estava aguardando para ver o que Deus iria fazer. E que Arão poderia permitir do jeito que ele quisesse, mas eu imagino até aquela conversa, dizer, meu irmão, está errado. Mas o povo está me pressionando. Então faça, diga para o povo que não é assim. Às vezes nós não queremos ficar de mal com as pessoas, irmãos. Nós queremos ter jogo de cintura e ficar bem com todos, menos com Deus. Então aqui vai mais uma faceta desse povo e da liderança. Mas tem uma outra realidade, que essa é mais difícil dos irmãos saberem se vocês não conhecem bem as 12 tribos. Vocês se lembram alguma coisa, algum detalhe da tribo de Levi que poderia dar a eles esse privilégio? Porque eu acredito que Deus fez isso para honrar a Moisés, e não só mérito de Moisés, mas também mérito da própria tribo. Mas também, irmãos, essa tribo é a menor tribo de Israel. A menorzinha. Eu fico pensando Deus trabalhando isso. Como é bom quando Deus trabalha-nos nesse sentido. Dizendo assim, Nivaldo, você veio para cá, não é porque você é alguma coisa. E o Nivaldo sabe disso. Tem conhecimento disso.
que Deus decidiu fazer na vida dele algo que está muito além dele mesmo, e que às vezes a gente senta, mete o joelho em terra e diz: Senhor, eu te sou grato por o Senhor ter feito isso na minha vida, porque eu não mereço esse negócio. Eu imagino que todos os levitas tinham essa consciência, porque era uma tribo, a menor tribo de Israel. Um povinho, menor do que o povinho que Deus escolheu. Se Israel tivesse que se humilhar diante de Deus, os levitas muito mais. Senhor, por que eu? Senhor, por que tão pecador, tão inadequado, tão insignificante, tão nada, né? Diante dos meus próprios olhos, diante dos olhos dos outros, por que eu? Então isso te dá um lugar fantástico, irmãos, porque diante de Deus, uma das coisas que quebra a nossa caminhada com Deus chama-se orgulho, altivez, nariz empinado, exaltar-se. Todos que exaltaram caíram, irmãos. Todos que acharam que eram os bambambãs, perderam o privilégio de servir o Senhor. Então, essas três características. Primeiro, a questão de manterem-se firmes no propósito de obedecer a Deus e não se curvarem ao ídolo. Aqui tem mais uma coisa que eu queria passar para os irmãos, é que muitas vezes nós achamos que idolatria, irmãos, está fora do arraial de Israel. E não está. Talvez pessoas ordenadas fazem parte do nosso caminhar, do nosso pacote teológico reformado. Talvez tem pastores que assentem em coisas que desagradam o coração de Deus. Idolatria. Outra realidade, irmãos, os dois sacerdotes que foram mortos, eles não estavam cultuando a ídolos. O culto que eles estavam participando era um culto ao Deus verdadeiro. Mas ao invés de tirar a brasa do fogo do altar, tirou a brasa da sua própria fogueira. E ofereceu fogo estranho na presença do Senhor. Eu já vi um sermão sobre fogo estranho, e a pessoa floriu tanto. Fogo estranho pode ser isso, fogo estranho pode ser aquilo. Aqui é fogo mesmo, irmãos. Ele pegou fogo de um lugar que não era do altar. Lá tem um lugar queimando o tempo todo, e ele precisava pegar o fogo dali para oferecer ao Senhor, porque aquele fogo da lenha do dízimo, aquele fogo é consagrado, então tinha que pegar ali, mas ele trouxe da sua própria fogueira. Então, duas realidades. Cuidado, fala, não, mas ele é presbiteriano, não, ele é metodista, não, ele tem uma linhagem teológica. Cuidado com essas linhagens teológicas. Eu conheci muitos presbiterianos que nos envergonharam no país todo. Muitos presbiterianos. Homens com formação teológica reformada. Então, mesmo no nosso próprio arraial, pode ter pessoas que levam o povo a pecar. Então, a questão de não se dobrar aos ídolos. Segundo, não fazer aquele jogo de família. Vou ficar bem com Arão, então eu vou ficar mal com Deus. Arão, se você quiser, meu irmão, pode ir. Agora, você está errado. Agora, eu não vou compactuar com você nessa aí. Né? E a terceira realidade é a questão de serem a menor, daquela tribo ser a menor tribo de Israel. Eu acho que aqui estão as três bases, e se procurarmos podemos até encontrar outras bases. Mas essas são as três bases principais com relação a estes homens que Deus estava escolhendo para servir o Senhor. Verso de número 7. Pode ler, qualquer irmão.
Pronto, então aqui, cumpram os seus deveres para com o sacerdote e para com todo o povo na tenda da congregação. Ou seja, na tenda do encontro. Tabernáculo também é chamado no Antigo Testamento como a tenda da congregação. Então, esses irmãos tinham deveres a serem cumpridos na presença do Senhor, no serviço, no ministério, no tabernáculo, juntamente com o sacerdote, servindo ao povo. Então veja como que funciona. Eu sirvo a Deus servindo a Igreja Presbiteriana de Araraquara e o povo de Deus. Esse é o foco. Eu sirvo a Deus, porque Arão aqui é o sacerdote que servia a Deus. E a função do sacerdote era levar esse povo à presença de Deus. Então aqui Deus estabelece que assim seja. Verso 9. Pode ler. Aliás, o 8, né? Pode ler. Mais uma vez, está falando dos deveres deles, e eles agora estariam envolvidos com todos os utensílios da congregação. Então, eles seriam os responsáveis para trabalhar e fazer o culto acontecer. Então, essa era a função dos levitas. Trazer a realidade, porque a hora que o povo de Israel chegasse no tabernáculo, o culto já estava pronto. Então, ninguém precisava ficar perguntando ou pedindo, vai lá, busque isso, vai lá, busque aquilo. Não. Cada um assumia o seu papel. E depois nós vamos trabalhar isso com o andar do estudo. Nós vamos trabalhar o papel, quem tinha o papel de quê? Não é? Mas aqui a função era que todos têm o seu lugar e se um não fizesse, iria atrapalhar o funcionamento do todo. E assim funciona na igreja também. Aqui, quando nós não temos alguém que faça o que ele deveria fazer, alguma coisa, alguém precisa de correr de última hora, não tem nada a ver com aquilo, e fazer exatamente aquilo que precisaria ter sido feito. Então, o culto, ele acontece quando todos aqueles que foram chamados para que esse serviço fosse desempenhado, essa função fosse desempenhada, fizesse essa realidade sem mandar. Por exemplo, eu não gosto de ficar atrás de ninguém, eu só falo 1, 2 vezes e depois eu não olho mais, não vou mais atrás. Primeiro porque nós trabalhamos com voluntários. E voluntário faz se quiser. Se não quiser, o voluntário não faz. Você não tem como mandá-lo embora. Então, eu peço 1, 2 vezes, está aqui as pessoas que trabalham comigo, eu não fico atrás. Não fico atrás mesmo, nunca fiquei. Porque eu acho que é uma questão assim, olha, eu puxei isso para mim, essa é minha responsabilidade, eu vou fazer. E aí, quando eu vejo que não está sendo feito, eu tento substituir essa pessoa para que outro possam fazer o que ele deixou de fazer, até porque eu respeito, as pessoas podem ter equivocado e não ser aquele o lugar dela. Aqui nós não temos uma tribo que fala, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. São vocações, né, que Deus nos capacita, lá Deus capacitou cada um para fazer aquilo que deveria ser feito. E escolheu essa tribo para que o culto fosse realizado. Por exemplo, até um dia desse o Barone falou assim, pastor, pode pedir ajuda, a gente prega. Mas eu sei que é tão corrido para os presbíteros que quem que tem que correr atrás de preparar a mensagem durante a semana são os pastores e evangelistas. Porque eu sei que todos vocês, todos os presbíteros têm atividades exaustivas nas suas empresas, nos seus trabalhos,
e aí não tem como parar. Então o obreiro, o pastor, ele já está centrado em toda a realidade durante a semana toda. Porque é muito difícil você parar a velocidade de uma empresa no sábado e começar a pensar no culto. Não tem como. O culto de domingo que vem vai começar amanhã. E começa amanhã. Esse estudo da agora começou na segunda passada. Quando eu terminei aquela primeira parte, domingo com vocês, esperei só chegar à noite para entregar a mensagem da noite. Eu comecei na segunda de manhã, pensando já na escola dominical hoje. E eu estou a semana toda mastigando isso. Estou a semana toda fazendo pergunta ao texto. E aí fica fácil, eu estou com o bojo da mensagem. Hoje à noite eu sonhei com as 3 divisões da tribo. Sonhei com eles. Então, por quê? Porque a coisa já está na minha cabeça. Então a coisa está funcionando. Então, já imaginaram o pessoal trabalhar lá na roça, cuidar do gado, cuidar das ovelhas, cuidar disso, cuidar daquilo, e ainda chegar e preparar tudo? Vai ser uma correria tremenda. É assim que às vezes acontece quando não tem as pessoas certas para fazer essas funções na igreja. Aquela correria. Não tem que ser assim. Cada pessoa chamada para fazer o que tem que ser feito, faça isso de uma maneira que não tenha correria. Então foi para isso que Deus fez. Verso 10. 9, eu estou sempre na frente, né? Então, todos os que estavam ali estavam envolvidos nesse projeto, no ministério do tabernáculo. Então, ali eles tinham a certeza que o colegiado deveria trabalhar centralizados e harmoniosos. Verso 10. Olha, veja como que aqui agora ele começa a especificar. Então veja, aquele ministrar no Santo dos Santos, na presença do Senhor, só seria dado a Arão e a seus filhos. A Moisés também, né? Porque ali Moisés é da tribo, aliás, é dessa realidade dos levitas. Eu vou daqui a pouco, vamos trabalhar qual das famílias dos levitas Arão e Moisés eram. Então nós vamos trabalhar isso aí também lá na frente. Mas o fato é que Deus está especificando, para chegar à minha presença, somente Arão e os seus filhos. Por isso que a vocação, irmãos, não é algo que eu quero ser. A vocação é o contrário. Às vezes você não quer ser. Às vezes você se sente tão inadequado que você não quer ser aquilo que Deus quer que você seja. Não é porque eu quero ser pastor. Não, é porque Deus está me chamando para ser pastor. Porque tudo que tem a ver comigo me dá a sensação de inadequação para ser aquilo que Deus quer que eu seja. A vocação é essa. E essa é uma vocação especial. Não é qualquer um, irmãos. Por exemplo, quando eu era só o Ezequiel, eu poderia fazer um punhado de coisas que pesava simplesmente como qualquer um outro. Mas como pastor eu não posso ser isso. Como pastor eu preciso pagar minhas contas em dias, eu não posso dar cheque sem fundo, eu não posso ter 2 palavras, não posso. Por quê? Porque eu sou o pastor Ezequiel. Eu represento a Deus. Eu represento a igreja presbiteriana de Araraquara. Há sobre meus ombros um peso de quase 150 anos de história. Às vezes vergonhosa, que também vem peso. Às vezes gloriosa,
na sua maior parte. Então vem também peso. Então, quando nós pensamos sobre essa especificação, olha, e não qualquer um que vier à frente, que não for vocacionado, vai morrer. Como seria bom hoje, irmãos? Assim, muito otimista. A metade dos pastores e pregadores estariam fulminados. Estou otimista aqui. A metade de nós já estaríamos fulminados. Porque isso é muito especial. Eu participei de um tribunal que a pessoa que estava sendo julgada, é um dos momentos mais difíceis do pastorado, é quando ele se torna juiz no presbitério. Porque ele vai julgar um colega. Por isso que é muito mais fácil o conselho barrar um candidato ao ministério do que ele ir para o seminário, ser ordenado e ter que ser disciplinado. A dor é muito maior para todo mundo. E a família do pastor não vai concordar com isso. Essa é a pior coisa. O pecado do outro é que deve ser fulminado. O lado de casa não. Somente se for meu pai, minha mãe, meu pai, meu irmão, né, meu marido, que estiver no banco dos réus. Então, essa pessoa que estava lá sendo julgada, ela diz assim, os irmãos não imaginam a dor que é ficar sem pregar. Aí eu levantei e disse assim, você não pensou nisso quando você adulterou? Você não pensou nisso? Porque se você pensa nisso, você não adultera. Se eu considero o pastorado um privilégio de Deus, irmãos, eu tenho que caminhar de acordo com isso, com a minha vocação. Há coisas que eu gostaria de fazer, tenho vontade de fazer, tenho inclinação de fazer, mas não posso fazer, porque eu sou pastor. Só por isso. E eu quero manter isso diante do Senhor. Só por isso, irmão, por mais nada. Por isso que Deus está dizendo. Arão é especial. Não é para qualquer um. Não é para qualquer um, irmãos. Não é pequenas igrejas, grandes negócios. Tem uma pergunta que passa sempre, aliás, uma propaganda, que passa sempre antes daquele pequenas empresas, grande negócio. Que alguém pergunta para o camarada por que é que ele falou, não, eu tinha assim, nato a gestão em mim. Aí alguém fala assim, gestão não é assim. Mas não é mesmo, pastorado também não é, irmãos. Vou montar uma igreja para mim porque esse negócio está dando dinheiro. É aí que eu acho que Deus deveria fulminar. Só que ele espera, porque esse camarada está a serviço de outra realidade. Então Deus espera o momento certo. Não é para qualquer um. E se qualquer um chegar, vai morrer, irmãos. Igual o abacateiro. Pode achar que está dando flor, mas está morto. Está morto. Não é morrer de fulminar aqui. Esse aqui mata. No Antigo Testamento, chegou, morreu. Por isso que ninguém chegava, irmãos. A coisa era tão séria que ninguém da tribo de Levi se ousava tomar o lugar da tribo de Arão, da família de Arão. Ninguém. Os gersonitas jamais punha na cabeça que deveria ser sacerdote lá para servir no Santo dos Santos. Os meraritas, da mesma maneira. Ninguém diz, bom é lá o que eles fazem. Não, ninguém falava isso. Por quê? Porque eles estavam, cada um, entendendo como Deus queria que as coisas fossem feitas. Verso de número 10. Não, 11. Agora só me fez voltar. Pode ler o 11, que é pequenininho. Disse o Senhor a Moisés. Então vamos ver lá
como que a coisa vai desenrolar agora, não é? Então, para que ele pudesse dizer a Arão o que deveria ser feito, e aí Arão deveria passar isso. Então, como é que o Senhor passou isso para Moisés? Verso 12. Pode ler. Leia, irmãos. Pronto, então aqui, irmãos, é algo muito especial. Por causa do Êxodo, os irmãos se lembram que os primogênitos dos egípcios morreram e Deus preservou os primogênitos humanos e dos animais. Então, a partir daquele momento, Deus colocou como ordenança para Israel que o que abrisse a madre da mãe seria dele, do Senhor. E de lá para cá isso foi um costume. E até hoje, no meio evangélico, algumas pessoas fazem isto. Por exemplo, o primeiro filho é colocado diante de Deus como oferenda ao Senhor. Claro que os levitas, com um chamado especial, substituiu isso. Deus agora estava pegando a tribo de Levi, toda ela, para ele. Então está dizendo, eles são meus. Meus aqui, irmãos, é um sentido de específicos. Todos são do Senhor, mas alguns são especiais. Os levitas eram do Senhor, assim como os primogênitos humanos e os primogênitos dos animais. Os animais eram mortos em sacrifício ao Senhor, e os primogênitos serviam a Deus, servindo os propósitos de Deus. Então, cada um, o tanto é que o primogênito, ele tinha a última palavra na família. Tudo poderia ser decidido, se ele dissesse não, não seria feito. Porque entendia que ele era do Senhor e que ele estava trazendo a vontade do Senhor para a família naquele período. Isso foi muito bom, irmãos, porque organizou Israel. Israel foi organizado em famílias por causa disto. Então, o primogênito, ele era aquela figurinha, não é? O direito de primogenitura, tanto é que Esaú e Jacó foi um escândalo, não é? Esaú ter vendido por um prato de lentilha a sua primogenitura. Mas Deus agora toma Israel, aliás, os levitas. Verso 13. Olha que coisa aqui. O que ele está dizendo aqui? Ele termina, irmãos, de uma maneira fantástica. Eu sou o Senhor. Ou seja, o que ele está dizendo? Eu decreto que assim seja. Sendo possuidor de autoridade soberana, eu espero que isso seja cumprido. É isso que ele está falando. Então esse é um decreto de Deus. Eu sou o Senhor. Deus está dizendo assim, obedeça quem tem juízo. E eu espero que todos obedeçam isto. Então ele termina essa parte dizendo quem é que está mandando e quem que vai cobrar o cumprimento disso, irmãos. E às vezes nós esquecemos que quem manda na igreja, quem move, quem chama, quem vocaciona, nós esquecemos que é o Senhor mesmo que faz tudo isso. Verso 14. Do Sinai. Pronto, pode o 15.
Olha que interessante. Isso aqui é algo muito especial. Qual que era a idade que era o censo de Israel, irmãos? Não, de quanto para cima? Hein? 20 anos. No capítulo 1 e 2 de Números, Israel, o restante das tribos de Israel, estava sendo contado de 20 anos para cima. Com qual finalidade? Militar. Com a finalidade militar. Mas agora, os levitas têm um princípio diferenciado. Com que idade ele é contado? Não, 1 mês. Está aí, ó, 1 mês. Contarás de 1 mês. Gente, 1 mês é um bebê. Olha a diferença, irmãos. Olha aqui. Eu chamo isso de pedigree espiritual. Pedigree espiritual. De 1 mês para cima, deveria contar. Por quê? Porque aquele bebê que nasceu, ele já nasceu com o estigma de servo, de servir a Deus, servindo no tabernáculo ou no templo. E ele começa a ser treinado a partir do momento em que ele começa a perceber a instrução. Deuteronômio 6:6. Então o levita levanta, senta, vai, faz, caminha, fala de Jesus para aquele menino. Porque aquele menino tem algo especial. Deus o chamou desde pequenininho para ser aquilo que ele iria ser, servindo no tabernáculo ou no templo. Porque não foi só para o tabernáculo. Também para o templo eles foram chamados. O militar não, ele poderia fazer o que quisesse, ter a formação que fosse lá fora, poderia bagunçar, poderia usar droga, poderia tudo. Mas aos 20 anos ele poderia fazer ser um oficial de carreira. O levita não. O levita, desde o primeiro mês de vida, ele já estava no rol que aquele seria especial. E tem uma coisa interessante, irmãos. Se o levita casasse com alguém de outra tribo que não fosse levita, o filho não seria considerado levita. Isso é um detalhe interessantíssimo. Isso. Eu caso com quem tem a mesma vocação, para que o meu filho continue servindo no templo. Não era considerado. Então, o trabalhar de Deus começa, irmãos, lá atrás. O trabalhar de Deus começa desde pequeno. Eu não estou dizendo que aqueles que são chamados tardiamente não tenha sido trabalhado por Deus lá. Não estou dizendo isso. Hoje eu não estou dizendo isso. Mas no Antigo Testamento era assim que Deus fazia. Deus trabalhava desde criança a pessoa que iria servi-lo. Verso de número 16, é isso? Pronto, então Moisés fez exatamente aquilo que foi feito, e aí começa, então, por família. Levi teve 3 filhos. Gerson, Coate, Merari. Então, os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Então, aqui, cada um dessa família tem uma função no corpo, no tabernáculo. Cada um vai trazer, vai carregar essas realidades. E aqui do verso 18
até o verso 19, eles colocam essa divisão. Faz essa divisão e que eu vou pular aqui, porque eu vou para o verso 21. Então eu quero hoje começar a falar sobre os gersonitas. Então os gersonitas, eles são especiais, como toda a tribo de Levi. Eu queria, ô Samuel, aquela transparência está no jeito aí? Dá uma olhada aí, passa para mim vou passar as duas. Qualquer uma que você achar aí, pode passar. Eu quero mostrar para os irmãos um detalhe como Deus fez, tão bem feito essa divisão. Mas eu quero ler, enquanto você prepara aí, Samuel, eu quero ler o verso 21 até o verso 26, para que possamos já nos inteirarmos dos gersonitas. De Gerson, a família dos libinitas e a dos simeitas. São estas as famílias dos gersonitas. Todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de um mês para cima, foram 7.500. As famílias dos gersonitas se acamparão atrás do tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna do gersonita será Eliasaf, filho de Lael. Os filhos de Gerson terão ao seu cargo na tenda da congregação, o tabernáculo, a tenda e a sua cobertura, o resposteiro para a porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o resposteiro da porta do pátio, que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todo o serviço que a eles devido. Que a eles é devido. Olha lá. Então nós temos aqui, irmãos, como foi que Deus colocou à disposição. Claro que, infelizmente, eu não achei. Fazendo o que aí, Samuel? Aí, deixa assim. Eu não sei, não achei em português. Mas ali nada mais é do que nós acabamos de ler. Então, aonde está Gerson? Como é que Deus coloca o tabernáculo no centro do arraial de Israel para que Deus fosse o centro dessa nação? Eu disse para os irmãos que é igual o púlpito no centro da igreja reformada. Palavra de Deus tem prioridade. Maior tempo gasto no culto com a palavra de Deus. Por isso que o púlpito está no centro. E o ministrador na igreja reformada precisa de ser um obreiro aprovado na palavra. Precisa de manejar bem a palavra da verdade. Porque ocupa o centro. A igreja reformada, ela ocupa o centro. A palavra de Deus ocupa o centro. Para Israel, Deus ocupa o centro. E aqui também uma questão estratégica, que estando no centro é mais fácil fluir para ali, como eles eram nômades, então armavam suas barracas, suas tendas em volta da congregação. E aí Deus colocou a cada um, claro que os sacerdotes e os seus filhos foram colocados na frente, porque eles eram o guardador de toda a realidade espiritual do templo, mas em volta ele coloca as três famílias da tribo de Levi. Atrás, o de Gerson. E o que é interessante, irmãos, que eu perguntei, você também pode perguntar, por que essa formação?
Por que essa formação, irmãos? Que Deus colocou esse povo em volta assim? Não. Porque as tarefas deles têm a ver com o templo todo, com o tabernáculo todinho. Não diz assim, você fica com a parte de trás que é ao seu lado. Cuida do seu jardim, que eu vou cuidar do meu aqui do lado de cá. Não é assim. Não é? Porque a tarefa tinha a ver com todo o tabernáculo. O que os irmãos acham que Deus pensou aí colocá-los desse jeito? Pode falar. Nós vamos pegar um punhado de detalhezinhos que são detalhes importantes, irmãos, para este estudo. Detalhes que Deus deixa para a gente exercitar as nossas cabeças e pensarmos sobre o que Deus quer. Primeiro, como os irmãos já viram, os gersonitas, cabia a eles fazer determinadas coisas no templo. Quer dizer, vai aguar a planta, vai regar isso, falar em aguar que ali está morrendo. Mas talvez pode não ser a questão de água, né, irmãos? Porque aqui dentro é difícil uma planta ficar aqui dentro. Mas cada um tem a sua função. Né? Se os irmãos deram uma olhada no jardim, ele está bonito. O irmão Miguel esteve aqui a semana, arrancou tiririca, arrancou tudo, ele está bonito. Quando o irmão Miguel tem problema de saúde, fica feio o nosso jardim. Fica feio, ele fica cheio de tiririca, de coisa. Então, cada um tem o seu papel. Nós vamos ver aqui que eles mexem com as cortinas, eles mexem com a cobertura, eles mexem com as cordas, eles mexem com toda essa realidade e a eles são específicos fazer isso. Todos estão envolvidos no desmonte do tabernáculo. Deus mandou Israel viajar, então cada uma dessa família sabe o que fazer. Eles desmontam e montam. Isso, irmãos. Você já tentou montar alguma coisa que outro desmontou? Não, até que consegue, se você for perito naquilo. Mas se você não for, de onde é esse parafusinho? Cadê essa roelinha? Então, você não consegue. Quem pôs isso aqui? Então, se todos fazem a mesma coisa, então eles sabem onde estão tudo, essa caixinha para isso. Cadê os parafusos? O parafuso fica numa latinha amarela. Todos os parafusos da latinha amarela é dessa lateral. Olha, todas as travas da latinha vermelha é da lateral de lá. Olha, a cortina dos santos. Que prazer, meu irmão, tê-los aqui conosco, que bênção. Estão mudando para Araraquara de novo, irmãos? Eu continuo orando para vocês voltarem, viu? É brincadeira, André. Então, André e a Cris, irmãos, André Kishida. Então, irmãos, eles desmontavam e montavam com cuidado. Cada um tinha essa função. Mas, por que Deus dispôs dessa maneira aí? É o que, meu irmão? Isso. Para fazer o quê? Para não? Exatamente isso. São 22 mil. Uma proteção. 22 mil pessoas em volta do tabernáculo. Irmãos, primeiro, para que a ordenança de Deus seja cumprida, para que o culto seja realizado, e aquela realidade, se Israel todo se pender para a idolatria, os levitas não irão. 22 mil pessoas. Tem mulher ali,
Então, só os aptos para, aliás, só os que estão inscritos para servirem no templo, no tabernáculo, mas para proteção. Olha, família de cá, pode olhar, as famílias laterais aqui, ó, de 7.500, 8.600, depois nós vamos trabalhar nessa numeração aqui, que dá uma diferençazinha aí, mas nós vamos trabalhar futuramente. Então, pode olhar que Deus dispõe para uma proteção. Por que é que Deus tem nos chamado, irmãos? Às vezes, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil hoje manter o padrão de Deus para a igreja e para a vida. E não vai ser fácil amanhã. A gente pode até pensar assim, foi fácil para os nossos pais. Nossos pais tiveram determinadas facilidades. Primeira facilidade que nossos pais tiveram foi que não tinha a chuva de informações que tem hoje, deturpando a realidade de Deus. Como não tinha essa comunicação aberta como está, então ficava mais fácil você trabalhar essa realidade. Então foi fácil para os nossos pais. E, por exemplo, se alguém falasse assim, eu vou para a casa de fulano, poderia deixar aí porque o padrão era o mesmo. O padrão era o mesmo. Então havia respeito, havia tudo isso. Hoje você não sabe. Deixar uma das meninas ir para a casa de uma pessoa, você não sabe como está sendo lá. Não sabe. Frequenta a igreja. Você não sabe quem frequenta a igreja. Não há um padrão. Não há um padrão. Não há um padrão. Pode olhar na nossa igreja, que não é uma igreja tão grande. Aqui nós somos, as nossas casas têm diferenças tremendas. Apesar de frequentarmos a mesma igreja. Tem pais permissivos. Tem pais que não preocupa. Tem filhos também que não ligam. Não ligam para fazer a coisa de Deus, então não tem. Então nossos pais tiveram isso. Por outro lado, os nossos pais não tiveram, irmãos, a bênção que nós temos hoje, que é podermos propagar com rapidez o Evangelho e segurarmos isto. Agora, por que está sendo difícil segurar? Porque está aparecendo muita coisa parecida com a verdade. E como nós hoje, irmãos, não temos tempo para as coisas de Deus, nós queremos os fast food. Nossos pais tinham tempo para com Deus. Pode olhar, a geração passada leu a Bíblia mais de uma vez, todos eles. Pode olhar, pode perguntar a qualquer um da geração passada. Quantas vezes o senhor leu a Bíblia? Mas o senhor não contou mais quantas? Não. A senhora leu mais de uma vez? Não leu. A senhora é da geração passada e não leu mais de uma vez? Tinha tempo para Deus. Hoje nós estamos correndo atrás de muita coisa e não temos tempo para Deus. Então nós compramos a comida fast food. A gente vai, come o que tem vendido, não importa como foi feito, e não sabe nem com o conteúdo disso, mas como assim mesmo, está gostoso. Celebrem aleluias, glórias a Deus, coisa que tem nada a ver, irmãos. Nada a ver. Eu porque esqueci, ontem eu ouvi um hino, eu me esqueci. Tinha que ter chegado em casa e anotado. Depois de 50 é assim que acontece. Eu falei assim, amanhã eu vou usar esse hino. Um hino antibíblico. E o pessoal gritando e está celebrando. Foi gravado ao vivo. Celebrando. Irmão, celebrando uma mentira. Celebrando uma realidade que não é a palavra de Deus, irmãos. Por quê? Comida rápida. Comida que você sai e dá um arroto espiritual. Mas isso é gás, irmão. Isso é Coca-Cola só.
Isso é gás, não é satisfação. Isso não traz realidade. Não traz. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Proteger a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a geração do Alexandre, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu já disse aqui, eu louvo a Deus por estar terminando o meu ministério na igreja como a Igreja Presbiteriana de Araraquara. Porque se eu não tivesse na igreja, igual a Igreja Presbiteriana de Araraquara, eu já estaria fora do ministério. Nós somos chamados para fazer isso. Só que nós esquecemos, irmãos. Nós levamos fogos estranhos. Já que nós não somos fulminados, parece que Deus aceitou. Nós acompanhamos líderes que estão, irmãos, metendo o pé nas realidades de Deus, não estão obedecendo às circunstâncias do Senhor, para convencer as pessoas, para obedecer à Constituição do país. Alguém diz assim: eu prefiro obedecer à Constituição, porque sei que ela é verdadeira. E a Bíblia, eu não tenho essa certeza. E aí ele montou uma igreja para uma classe de pessoas que tem por aí, de pecadores. Aqui também tem pecadores. Nós somos pecadores. Agora aqui tem pecador de todo tipo. Aqui não tem pecador só com o tipo de pecado. Ó, vem para cá os adultos, vem para cá o ex-drogado, vem para cá. Não, aqui não tem isso. Todos nós somos pecadores. Aqui é uma mistureba, uma miscigenação de pessoas lavadas no sangue do Cordeiro e que tem o Deus segurando as nossas vidas. Agora essa pessoa abriu porque a Constituição apoia. Na verdade, irmão, isso aqui é para proteger a realidade de Deus. Deus é um Deus santo, único. Um Deus que tem ordenanças. Por isso que ele diz, eu sou o Senhor. Não tem outros senhores. Se alguma coisa não bate com a palavra de Deus, então vamos parar com esse negócio. Se o caráter, se a vida não condiz, então você precisa correr atrás disso. Essa é a definição da palavra de Deus. E nós fomos colocados, os gersonitas foram colocados para cuidar das cortinas, para cuidar da cobertura, para cuidar das telas, e eles vão fazer isso. Mas todos eles para proteger o tabernáculo, proteger o culto ao Deus de Israel. Quando o menino começava a querer entrar no Santo dos Santos, vocês acham que não tinha esse menino que queria entrar no Santo dos Santos? Claro que tinha. O Pepe não vem cá beber minha água? Igual o Pepe, irmãos, toda criança é normal. Os israelitas eram normais, e muito mais do que os nossos, porque eles eram livres. Eles viviam, tudo era irmão. Então imagine se esses meninos não tentaram entrar no Santo dos Santos. Aí o sacerdote plantão sentava com esse menino e dizia, olha, aqui você não entra. Papai não te falou que se entrar aqui você vai ficar torradinho? Aqui habita Shekinah, Deus está aqui dentro. Você tem que tomar banho um punhado de vezes, você tem que trocar de roupa. Sabe por que troca aquela roupagem toda que é usada uma única vez? Porque Deus é santo. Então o menino vai crescendo com aquela realidade de Deus no coração. Isso é proteger, irmãos. Isso é proteger o culto. Eu tinha a impressão que o bom seria os pais segurar o celular dos filhos em casa. Ao chegar no carro, a Neire pegar o celular da Gabriela, dizia, você vai pegar o celular depois do culto. Todos os pais. O irmão Sebastião pegar o celular das meninas. O irmão Valdir pegar o celular do Dani. Eu nem sei se já pega, se ele já deixa em casa, não sei.
Mas, fazer isso. Meu irmão, agora é culto. Ah, pai, mas minha Bíblia está aqui no celular. Traga a sua de papel. Traga a sua de papel. Você estaria protegendo o seu filho de não ficar entrando na rede enquanto o pastor está pregando. Essa vai ser a igreja presbiteriana de Araraquara amanhã. E eu tenho pena do pastor que vai pastoreá-la. Alguém já disse hoje, tem uma reportagem, essa semana passou uma reportagem sobre o celular, e eu gostei da chamada da reportagem, acho que foi na Record, naquele jornal da Record, dizendo que o celular aproximou pessoas distantes, distanciou as pessoas próximas. E eles fizeram filmagem assim, que o casal ia almoçar, e o cara ficava no celular o tempo todo, e ela aqui, ó. Aí ela cansava, esperava ele, ficava olhando tal, já que não vinha, ela começava de novo. Essa geração está alienada, irmãos. Não há um instrumento mais fantástico que o computador, irmãos. Eu acho que essa foi uma das criações mais fantásticas do nosso tempo. Internet, que coisa fantástica a internet. Somente quando você tem muito giga lá dentro. Não, é mega, como é que é? Velocidade. É gigabyte. Já tem outro nome aí, não tem? Tem outra coisa muito mais rápida por aí. Hein? Isso, é esse negócio aí. Igual a mesa vai inventar outro nome. O negócio vai gigantar. Isso é fantástico. Agora, irmãos, quando isto entra aqui, interfere no culto, estraga a realidade de Deus cultica, quando nós nos reunimos. É uma bênção quando nós, através daqui, nós estamos num punhado de casa. Isso é uma bênção. Agora, quando começa a conversar aqui, e eu vejo isso, irmãos. Agora, isso é problema dos pais. O que eu posso fazer é falar aqui. Faça um teste com ele, você vê. Segura o celular dele no carro do culto. E aí, vocês vão ver o tanto que eles vão crescer. Põe uma Bíblia de papel na mão desses meninos. Sim. Começa do pequenininho. Tá. Então, mas aí por isso que tem um culto à noite, com idades específicas, para que as crianças desçam e tenham lá embaixo uma formação espiritual, não é? Eu até acho, por exemplo, lá embaixo, se os professores quiserem trabalhar, eu não tenho nenhum problema com a tecnologia, irmãos. O meu problema é quando a tecnologia começa a prejudicar a minha vida, inclusive a vida espiritual. Por exemplo, quando eu fico até 3 horas da manhã, perto da televisão, do computador, sozinho, sem a Simone, num quarto fechado, esse negócio vai me fazer mal. Logo, logo, esse negócio vai me fazer mal. Eu vou me sentir bem à liberdade, esse negócio vai me fazer mal logo, logo. Logo, logo. Começa assim aquela coisa bonita e vem aquele shum, à noite, depois das 11, começa aquelas coisas, né? Chart, não sei o quê, sua parceira amorosa, um punhado de coisa assim. Quer dar uma viaginha, quer fazer um tour. Aí você vai fazer besteira, só 3 minutos esse tour. Faço, apago e acabou. Então, irmãos, cada coisa no seu lugar, um lugar para cada coisa. Esse é o melhor princípio. Então, aqui eu tenho a impressão que já está prejudicando os seus adolescentes. Faça um teste com ele quando chegar em casa, pergunta para ele o que ele ouviu. Assim, perguntas específicas. Perguntas específicas da mensagem. Ele não sabe. A vontade que eu tenho, porque sinalizam lá em cima, ó. A vontade que eu tenho é autorizar o pessoal ali, ó, a levar a câmera e puxar um zoom para você ver aqui, ó. Mas já foi sugerido isso. Mas eu fiquei, aí quebra. Tem um negócio que você vai preso por causa do negócio desse. Hein?
Já foi sugerido, pastor, o senhor quer que eu puxe um zoom lá da pessoa que está assistindo o negócio e jogo lá na tela para o pai ver? Falei, não, meu irmão, não faça isso. Eu acho que uns 20 anos atrás eu faria isso. Por isso que eu preciso de aposentar, irmãos. Depois dos 50 tem que parar.